Olá, pessoal! Vamos aí resolver mais uma questão do Enem? Acompanhe a leitura. Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de vitrais compostos de quadros de lado medindo 1 metro, conforme mostra a figura a seguir. Não podemos esquecer, o lado desse quadrado mede 1 metro. Nessa figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado. Então, vamos olhar aqui. A, B, C e D são os pontos médios. O que isso significa? Que ele está no meio deste lado do quadrado. Então, a distância do ponto A até o vértice, qualquer um dos dois vértices, é exatamente a mesma. São equidistantes. Muito bem. E os segmentos AP e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Então, o segmento AP e QC mede 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois tipos de materiais. Um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30 o metro quadrado. E o outro para a parte mais clara, as regiões ABPDA, região ABPDA, que é essa figura esquisita aqui, e BCDQB. Vamos ver. BCDQB, essa outra figura esquisita aqui do lado, que custa R$ 50 o metro quadrado no material. De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral? Aí você fala assim, professor, a questão dá todos esses dados, mas só que tem um problema. Eu não sei calcular a área desse negócio aqui esquisito que está aqui. Vamos com calma, pessoal. Questão de geometria. Eu sempre falo para você, já falei isso em várias aulas. Temos que levar o quê? A nossa régua. Então, vamos traçar uma linha aqui, Toda vez que a gente estiver trabalhando com questões de geometria, tente achar pontos centrais, tente ver que outras informações você pode conseguir traçando aí com uma reta. Então, por exemplo, eu já tracei o P e o Q, vou traçar aqui do B até o D. O que eu achei aqui, pessoal? Eu achei o centro do quadrado. Concordam comigo? Tá, será que isso vai ajudar para alguma coisa? Não sei. Tem mais alguma linha interessante aqui que eu posso tentar traçar? Que talvez me auxilie em alguma coisa? Não, adianta eu traçar uma diagonal aqui, só vai piorar o desenho. Então, não vale a pena. Vamos olhar aqui a resolução, as informações do enunciado. Nessa figura, o ponto A, B, C e D são pontos médios, ok. AP e QC medem 1/4 da medida do lado. Vamos marcar isso já aqui, AP mede 1/4 da medida do lado. Quanto que vale o lado? 1 metro. Lembra que eu falei para vocês? Então, 1/4 de 1 metro é 1/4 vezes 1. 1/4 vezes 1 é igual a 1/4. Lembre que D na matemática significa multiplicação. E também aqui, olha só, pessoal, o QC também mede 1/4. Então, a gente dá para imaginar aqui que essas figuras são iguais, certo? Então, olha só. Que raio de figura é essa daqui? Vamos aproveitar essa linha pontilhada e olhar, pessoal, da linha pontilhada aqui para cima. Olhei aqui para cima, desci e olha aqui a linha pontilhada. Ele está formando um triângulo extremamente deformado, mas é um triângulo. Concorda comigo? Como é que calcula a área de um triângulo? A área, deixa eu mudar de cor porque amarelinho não é legal para fazer aula. A área de um triângulo é igual a base vezes a altura dividido por 2. O valor da base a gente tem, olha, ela vale 1/4. E a altura? Bem, a altura do triângulo vai do centro até o outro lado do quadrado. Pera lá. O problema falou que o quadrado mede 1 metro de lado, não é verdade? Se ele vale 1 metro e esse ponto até aqui em cima a gente viu que é
esse ponto indica a metade do quadrado, o ponto central do quadrado. Se a gente dividir aqui, ó, dessa linha roxa para cima é metade do quadrado. Então você concorda comigo que a altura desse triângulo é igual a metade do valor do lado? O lado vale 1, então a altura desse triângulo vale meio. Então como é que eu vou calcular a área desse triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Então olha só, a área... Opa! Tentativa errada aqui de desenhar o A. A área do triângulo é igual à base. Quanto que vale a base? 1/4 vezes a altura. Quanto que vale a altura? Meio dividido por 2. Muito bem. Mas para que a gente quer descobrir a área desse triângulo? Na verdade, pessoal, a questão quer que a gente calcule quanto que ele vai gastar aí para fazer esse vitral. E a parte sombreada, que é essa parte aqui mais escura, o material custa R$30 o metro. Então, eu vou ter que descobrir quanto de material eu vou usar na parte escura para poder calcular o preço que eu vou gastar. E ele fala aqui que na parte mais clara custa R$50 o metro. Então, eu preciso ver exatamente quanto que eu vou gastar com a parte mais clara. Então, vamos lá. Vamos calcular a área de um dos nossos triângulos. Como é que eu faço isso? Isso é apenas uma questão de multiplicação e divisão de frações. Se você tem dificuldade com isso, não tem problema. Vai lá no Calcule Mais a parte de números racionais, que você vai aprender e vai ficar, ó, craque nesse assunto, ok? Muito bem, vou fazer a multiplicação. 1 vezes 1 é igual a 1, 4 vezes 2 é igual a 8. Então vai ficar 8 dividido por 2. Professor... Eu tenho dificuldade de fazer dessa forma. Posso escrever de outro jeito? Posso. Pode sim. Aqui não é 1 sobre 8 dividido por 2? 1/8 dividido por 2? Então vamos escrever aqui, ó. 1/8 dividido por 2. Como é que eu faço divisão de frações? Copio a primeira e inverto a segunda. É só fazer 1 sobre 2. Fazendo essa multiplicação, a área do triângulo é igual a 1 sobre 8 vezes 2, 16. Tá ok? Então ficou 1/8 vezes meio, porque eu inverti. Lembra, copio o primeiro e inverto o segundo. E o resultado disso dá 1 sobre 16 avos. Mas aí eu pergunto, eu quero calcular a área de toda essa parte clara. Eu tenho apenas um triângulo nessa parte clara? Não, eu tenho um triângulo aqui. Olha só, aqui eu tenho outro triângulo. Aliás, quantos triângulos nós temos ao todo? 4. Então, eu quero saber o total dessa área branca. É só você fazer 4 vezes a área de um desses triângulos, que é igual a 1 sobre 16. Simplificando, a gente vê aqui que é igual a 1/4. Professor, como você simplificou? Pessoal, super tranquilo. Eu já ensinei sobre isso lá na parte de dicas do Calcule Mais. Então, qualquer coisa, dá uma passadinha lá para ficar craque no assunto, ok? Então, a gente já descobriu que a área total dos 4 triângulos é igual ao quê? 1/4. 1/4 da medida do lado, né? A medida do lado vale 1. Então, isso aqui vale 1/4. 1/4 do quê? De centímetros? Não. De metros, na verdade, porque se eu tenho aqui falando que o lado mede 1 metro e tudo está em função a 1/4 da medida do lado, a gente calculou aqui a altura quando sendo metade da medida do lado, então eu tenho aqui 1/4 de metro. Ou seja, você pega 1 metro e divide por 4. Posso usar decimal, professor? Pode, eu não te aconselho, mas pode. Tá ok? É mais fácil trabalhar com fração. Confia em mim, é realmente mais fácil trabalhar com fração. Só precisa aprender direitinho. Então vamos lá. Quanto que custa 1 metro do negócio do revestimento aqui branco? Custa R$50. Então quanto que ele gasta nesse vitral na parte branca? Ele gasta 1/4. Opa, coloquei 1 sobre 40, desculpa. 1/4 de R$50, que é R$50 um metro. Se eu uso 1/4, vou usar 1/4 de R$50. Daí é multiplicação em matemática, então vai ficar 50 dividido por 4, que é igual a 12,5.
Acabou por aí? Não! Temos que descobrir a área da parte cinza. Olha, se eu fizer a área desse quadrado grandão que eu tenho aqui e subtrair a área da parte branca, eu não acho a área da parte cinza? Sim, a área da parte branca a gente já sabe, é 1/4. Qual a área desse quadradão? Bem, a questão falou que ele mede 1 metro de lado. O comprimento do lado é igual a 1 metro. Como é quadrado, todos os lados são iguais, então a altura também é 1 metro. Então, quanto que vale a área? Ó, pessoal, desculpa. Um pequeno errinho aqui, ó. A área é sempre em metros quadrados. Então, isso aqui 1/4 já é o valor da área branca. Então, o correto é metros quadrados. Colocar só metros está errado, tá ok? Então, o correto é metros quadrados. Cuidado. Então, eu vou calcular aqui o quadrado grandão. Base vezes altura. 1 vezes 1 é igual a 1. Então, a área do quadrado grande é igual a 1 metro quadrado. E eu quero descobrir a parte cinza. Eu vou subtrair a área usada pela parte branca, que é igual a 1/4. Então, vai ficar 1 menos 1/4. Como eu resolvo isso? MMC. Posso colocar o número 1 aqui embaixo. Então, MMC de 4 e 1 é igual a 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4. Menos 4 dividido por 4 é igual a 1. Vezes 1, 1. Então, vai ficar 4 menos 1 é igual a 3 sobre 4. Então, 3/4. Então, a área pintada de cinza é igual a 3/4 do quê? Metros quadrados. Ok? Não esqueça da unidade. Então, quanto que ele gastou? Ele gastou 3/4 de 1 metro. Quanto que é o valor do metro? R$30. Então, ele gastou 3/4 de 30. Pode fazer essa conta aqui, ó. 3 vezes 30 é igual a 90 dividido por 4. Opa, posso simplificar por 2? Pode. Vai ficar quanto? 45 dividido por 2. E isso daí é igual a 22,5. Então, quanto que ele gastou ao total? 22,5 da parte cinza e 12,5 da parte branca. Então, você fazendo essa soma, ó, 22,5 mais 12,5, isso daí é igual a R$35. Voltando aqui na alternativa correta, a alternativa correta é a letra B, R$35. Tá ok? Um grande abraço, até a próxima videoaula. Fui!